Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez até você nessa sexta-feira, dia 22 de setembro, quase terminando aí a nossa caminhada neste mês da Bíblia, onde queremos continuar meditando, refletindo, buscando sempre mais essa presença, essa graça de Deus na vida de todos nós. E a graça dele, que não nos falta, é sempre benéfica, né? Porque Deus age sempre para salvar, insistentemente, gosto de lembrar, porque essa é a ação de Deus, esse é o jeito de Deus ser, um Deus que age sempre para salvar, por uma razão simples e essencial a todos nós, o amor de Deus, né? O amor de Deus que não falha, o amor de Deus que é benéfico, o amor de Deus que nos cura, o amor de Deus que nos salva, o amor de Deus que não faz mal, que faz sempre bem, né? Lembrava isso há uns domingos atrás, o amor não faz mal. E principalmente o amor de Deus que age para nos salvar. Então, bom dia a você, aqui de perto, você de longe, você internauta, você membro de nossa comunidade paroquial, você de paróquia, cidade, circunvizinha, você de outro país, né, que está conosco sintonizado, temos várias pessoas sintonizadas sempre conosco aí, que Deus e a graça dele os acompanhem também nesse dia. Vamos ouvir nossa primeira mensagem musical do programa de hoje. Muito bem, continuemos a nossa reflexão da Carta de São Paulo aos Efésios. Cristo derrubou o muro da separação. É o nosso tema de hoje, que é o tema do segundo encontro aí, né? Que as comunidades já refletiram, outros ainda estão refletindo, os setores também. E é importante nós levarmos, né? Para que também os nossos idosos, nossos enfermos que acompanham o programa e que não tiveram a oportunidade de estar na comunidade, possam acompanhar aquilo que a igreja está celebrando. Porque como já vimos na carta, né, aos Efésios, quando se dirige a vós ou vocês, refere-se aos convertidos que vinham do paganismo, aqueles que não eram da religião de Israel, que não faziam parte do povo da promessa. É bom lembrar, irmãos e irmãs, que os judeus, descendentes de Abraão, povo da promessa, raça eleita, não raro se julgavam superiores aos demais povos. Também as comunidades cristãs conviviam com as marcas dessa separação, na qual os cristãos convertidos do judaísmo se julgavam superiores aos cristãos vindos do paganismo, né? Porque receberam a primeira mensagem e pensavam então serem superiores, melhor do que as pessoas. É como pequenos grupos hoje, que às vezes existem dentro da igreja,
que acham que são melhores, que são superiores, que é o que fazem, que está certo e tudo mais está errado. Ou individualismo, hoje muito presente, né? Para a tristeza da vida de fé de uma comunidade, da pessoa parte do princípio da sua opinião, que não é a verdade, mas se coloca como verdade e acha melhor do que todo mundo, do que a comunidade, do que a igreja, né? Do que aquilo que os santos padres ensinam, daquilo que já vem da tradição da igreja, e se coloca numa postura de achar que é superior, que é melhor e que sabe mais. É isso que a comunidade daquela época vivia, e como as coisas, infelizmente, se repetem dentro da história, é que muitas vezes acontece hoje na comunidade cristã também. Então isso ficou claro quando a gente estudou a carta aos Gálatas, lá em 2021, mas está aí o texto, pode olhar, né? Capítulo 2 do livro do Gálatas, versículos de 1 a 10, quando havia essa discórdia, essa confusão, que as pessoas pensavam, né? E que eram melhor do que a outra, porque o outro veio do paganismo, mas nós temos o que nós chamamos de conversão. A conversão, que é um processo que Deus dá sempre oportunidade para que a gente faça, para que a gente realize na vida da gente. Então não há maior, não há melhor, não há alguém superior. Só todos membros, são todos membros, melhor dizendo, da comunidade cristã, servos, aqueles que estão para servir. Jesus, né, é aquele que deu o exemplo maior. Lá na quinta-feira santa, quando disseram, tu és nosso mestre e Senhor, Jesus disse, sim, sou mestre e Senhor e vos dei o exemplo, lavei os pés, vão vocês e lavem também. Então toda pessoa que perde de vista o mestre, toda pessoa que perde de vista Jesus, o Filho de Deus, ele se acha muito importante em meio à comunidade e divide a comunidade, prejudica a comunidade, porque é o que ele pensa, do jeito que ele pensa, do jeito que ele quer, que ele acha que a comunidade tem que agir. E a comunidade cristã, a verdadeira comunidade cristã, não cabe esse espaço para esse tipo de pessoas ou para esse tipo de comportamento. E as cartas de São Paulo aos Efésios, esta carta, ela circulava, né, e para circular também, claro, dirigida às comunidades da Ásia naquela época e hoje para nós cristãos, retoma a centralidade da cruz de Cristo, porque o mistério de sua paixão, morte e ressurreição, para indicar que a morte de Cristo na cruz derruba o muro de separação. De dois povos, judeus e gregos, Cristo faz um só. Por isso, a missão da comunidade cristã, feita de povos, raças e culturas diferentes, é reconhecer-se como irmãos e irmãs, é cultivar e praticar a unidade querida por Deus, que a pessoa peca gravemente quando ela faz discórdia dentro da comunidade cristã. Quando é o que nós chamamos da fofoca, né? Quando ela mente, quando ela cria uma fofoca para dividir a comunidade cristã. É um pecado grave, porque ele está atentando contra a unidade que é querida por Deus. Por isso somos a mesma igreja em qualquer lugar do mundo, porque é o Espírito que dá esta unidade. E o Espírito que dá essa unidade não permite que nós sejamos divisores, que se divida, que se reparta, que estrague aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer. Então, o capítulo 2 inicia apontando que antes os pagãos viviam como mortos, por seguirem o modo de viver e pensar do mundo. Cometiam faltas e pecados, né, que os mantinham longe da salvação de Deus. Mas isso também era partilhado pelos judeus, que antes viviam submetidos aos desejos da carne, aos caprichos dos instintos, merecedores da ira de Deus, diz a carta de São Paulo aos Efésios. Porém, Deus, que é rico em misericórdia, deu-nos a vida por meio de sua graça. Com a vida, com os ensinamentos da morte e ressurreição de Jesus, por obra da misericórdia de Deus, todos fomos salvos. E na pessoa de Jesus fomos ressuscitados e chamados a sentar no céu. Essa é a incomparável riqueza da graça de Deus que já habita em nós, diz São Paulo nessa carta aos Efésios, que já está em nós. Insistentemente, já falei no programa passado, repito, porque é o que é, quando nós somos batizados, Deus abre para nós a eternidade, porque Deus já habita em nós. São Paulo, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 7. Então, assim, judeus e gregos, livres e escravos, formam um só povo. Não há divisão. Por isso, lembrava agora há pouco que a pessoa na comunidade cristã que divide a comunidade peca gravemente contra a unidade que se dá em Jesus Cristo. Quer dividir o corpo de Cristo, que não se divide.
Então, do que era dividido, Deus fez uma unidade. Olha, Cristo uniu a humanidade dividida, fez dela um só povo, a igreja, para vestir-se de uma nova humanidade. É justamente o versículo convite que nós estamos fazendo, que a igreja faz nesse mês da Bíblia, né? Efésios capítulo 4, versículo 24. Então, Deus não permite essa divisão, mesmo quando a pessoa, ela insiste. Ela não se vestiu da nova humanidade, que vem da unidade de Deus, da divindade dele, na sua igreja, na comunidade cristã. E muito pior, quando a pessoa está na comunidade, participa da comunhão, escuta a palavra de Deus, fala da palavra de Deus, mas faz a discórdia para dividir a comunidade. E essa comunidade não pode permitir, não pode deixar que essa atitude, que essa ação tenha força no meio dos cristãos. Não pode, porque senão ela perde a essência que é o próprio Deus. Ela perde a essência que o próprio Deus dá. Então a comunidade cristã é chamada a testemunhar essa paz que vence o ódio, que vence a inimizade. Deve ser sinal constante de busca e de construção da unidade querida por Cristo, ajudando a fazer a igreja como sinal e instrumento de paz, de justiça, de reconciliação. E nisto ela dará provas de deixar-se conduzir verdadeiramente pelo Espírito ressuscitado. A santidade da igreja está em se deixar guiar pelo Espírito de Cristo. Aí consiste essa santidade. Nesse sentido, vem um apelo para a sinodalidade, para que aprendamos a caminhar juntos. E repito, e toda pessoa que na comunidade cristã insiste em dividir, e vivemos tempos passados de trevas, de discórdia, de divisão, por opções humanas, não por opções divinas, não por opção de Deus, por interesse humano, por teoria humana, por ideia humana, por palavra de Deus mal usada, que não saber usar a palavra de Deus, e essa discórdia, essa divisão atenta contra essa unidade. Então, por isso, caros irmãos e irmãs, pessoas, ou cada um de nós, talvez tão pouco ou mal informados, ou com uma visão eclesial, né, de igreja distorcida, tem se levantado, por exemplo, contra as propostas do Papa Francisco, de uma igreja sinodal, como se a sinodalidade fosse ameaça à igreja. Não, é a unidade dos fiéis. Porém, vemos que a igreja nasceu de forma sinodal, enfrentando os desafios e dificuldades, procurando escutar o que o Espírito diz à igreja, procurando destruir os muros de separação com inimizade e com ódio. Em nossos dias, há muita desinformação, e isso faz com que as pessoas boas, mas com uma visão ainda curta da realidade da igreja, assumam atitudes de fechamento, ódio e rivalidade contra os irmãos, contra as irmãs, contra a mesma fé. E essa beleza que acontece em nós, que é a presença de Deus. Então, na verdade, esse processo sinodal, ele nos convida, a proposta da animação bíblica pode nos ajudar muito. Essa animação bíblica que vai nos ajudando, vai nos fortalecendo a entender e a caminhar no caminho do encontro para Deus. No encontro para Deus, que se revela e que a igreja guarda como esse grande tesouro, para que assim possamos participar, comungar, viver o projeto de amor e de unidade que vem dele. Vamos ouvir nossa segunda mensagem musical do programa de hoje. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho espadas nem ouro, somente redes e o meu trabalho. Senhor,
pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. 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 Muito bem, vamos ouvir a palavra de Deus nessa manhã, continuidade do evangelista São Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com eles, e algumas mulheres também, que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Até aqui, meu irmão, minha irmã, para nós, palavra da salvação, que é palavra de vida eterna. Para vencer o combate da fé, é preciso fugir do orgulho de tudo que é perverso. O Evangelho destaca algumas mulheres que brilham como modelos de discipulado cristão, do discipulado de Jesus. Ajudava Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Acima de tudo, a sua vida, a entrega da sua vida para o serviço do reino de Deus. Por isso que essa fidelidade que nós somos chamados a viver, fidelidade chamados a cumprir, para não perder a graça benfazeja de Deus, ou seja, o bem que Deus realiza, o bem que Deus faz na vida de cada um de nós. Então, que nós tenhamos a ousadia, né? Tenhamos aí a coragem e a disposição para o serviço do reino de Deus. E nesse serviço do reino de Deus, nós sejamos unidos e uníssonos, né? De continuarmos testemunhando, vivendo a palavra de Deus no meio de nós. E que não deixemos que a nossa vida se perca por ações, por situações que não permite, né, realizar, cumprir a vontade. Porque a nossa verdadeira realização, nossa verdadeira felicidade está no fato de fazermos a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Isso que realiza o ser humano, como essas mulheres que deram a sua vida, entregaram a sua vida, né, no serviço, na missão, no seguimento a Jesus Cristo. E toda pessoa que segue o Mestre, né, que segue Jesus, sabe por onde deve andar, sabe o caminho que deve percorrer,
e a partir desse caminho que nós percorremos, nós não vamos deixar, né? Nós não vamos abrir mão dessa graça de Deus, dessa ação de Deus na vida da gente e na história da nossa vida, na história de fé de nossa comunidade, da nossa participação, da comunhão que Deus nos dá, e a partir dessa comunhão, daquilo que Deus vai cumprindo, Deus vai realizando para cada um de nós, no nosso caminho, na nossa itinerância da presença do amor de Deus por todos nós. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando aí ao final, né, de mais um programa. Queremos louvar, agradecer, bendizer a Deus por essa oportunidade e que assim possamos, enriquecidos pela graça, enriquecidos pela sua misericórdia, nós tenhamos à disposição do serviço do reino de Deus, da missão que Deus confiou a cada um. Lembramos então que hoje, sexta-feira, dia 22, né, missa aí na comunidade Chalé, sábado, dia 23, na comunidade Matriz, às 19 horas. E no domingo, as comunidades, né, como já de costume celebrar, 8 horas na comunidade Arataca, 9h30 comunidade São Domingos, 9h30 comunidade Matriz, 17 horas comunidade Santa Cecília, 17 horas comunidade São João Batista e 19 horas comunidade Matriz e Caiana. São as missas para esse nosso final de semana. Muito bem, que o Deus da vida conceda a todos as graças e bênçãos necessárias para bem viver na presença, na comunhão, no amor de Deus. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja junto a você e sua família nesse dia, nesse final de semana. E até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Bom dia a todos.
consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Fruto do suor e do trabalho, sacrifício que Jesus pediu. Pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu. Te ofertamos porque tudo é teu. Trabalhar o pão, Trabalhar o pão, celebrar o pão, pois celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. trabalhar o pão, Trabalhar o pão, celebrar o pão, pois celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. fruto da esperança e da partilha, Santa Missa que nos faz irmãos, pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu, pão bendito de libertação. Trabalhar o pão, Trabalhar o pão, celebrar o pão, pois celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. trabalhar o pão, Trabalhar o pão, celebrar o pão, pois celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.